Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio e o que sobrou do clássico Grenal, o que ficou deste clássico, as lições e tudo mais, lambendo as feridas. Vamos falar também da decisão da Recopa Gaúcha contra o São Luís em Ijuí, sem Renato no banco de reservas, com garotos e com o Jardiel, a sensação da copinha. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos lá, vamos falar do Grenal. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal aqui, tem conteúdos todos os dias. Vamos bater 1 milhão de inscritos e eu conto muito com você. Comentário, like no vídeo também me ajuda muito. Gente, o Grêmio perdeu o Grenal, reclamou muito da arbitragem. Eu já fiz um vídeo aqui, fui contestado inclusive pelos gremistas, né? Porque, obviamente, depois eu fui repassar mais alguns lances. É claro que tem outros lances, além do que eu citei, de que o Grêmio foi prejudicado, como o Inter também. O Kahneman faz uma gravata no Valência, depois o Valência dá uma cotovelada no Kahneman, podia ter sido expulso, se tivesse o VAR. O VAR, continuo confirmando, né, não resolveria o gol do Inter. Né? A falta que não foi marcada foi um erro crasso do Daronco em campo, que foi péssimo para as duas equipes. Enfim, uma série de circunstâncias. A minha opinião é que eu não acho que o Grêmio deva se focar nisso. Você pode reclamar, o torcedor pode ficar na bronca, pode mandar corneta para o amigo, o dirigente tem todo o direito de fazer o seu posicionamento. A minha visão é de que o Grêmio foi muito inferior tecnicamente ao Internacional e eu já falei aqui, concordo com o Renato, a gente tem um potencial de crescimento, o Grêmio cresce nas horas decisivas. Essa derrota não valeu muita coisa em termos práticos, né, para o campeonato. Vale aquela disputa local, rival, de rivalidade, o campeonato à parte, como é o Grenal, a sua autoestima, o seu entendimento de como estão as coisas, e é justamente nisso que eu me apego. O que ficou dessa derrota do Grêmio? A gente tem que aposentar o Kahneman, o Marquezinho não serve mais para ser goleiro, o JP Galvão não tem que jogar mais. O que a gente conseguiu resumir diante de um grande teste? Porque quando a gente fala que o Grêmio, sei lá, meteu 6 no Santa Cruz, a gente sempre vai para aquele lado do parâmetro, né? Poxa vida, mas também a pior equipe do campeonato, óbvio que meteu 6 gols e tal. Quando a gente enfrenta um adversário do nosso tamanho, que vai disputar os grandes títulos da temporada juntamente do Grêmio, inclusive o Inter nem está na Libertadores e o Grêmio está, a gente tem que encarar esse clássico como um grande teste, já no começo, na arrancada. Obviamente, sofrendo por conta de uma janela que foi tardia, interessante, mas tardia, a ponto da gente não ter conseguido colocar em campo o Diego Costa, o Pavão ainda não está na sua plenitude, o Soteldo está machucado e poderia estar machucado de qualquer forma. Então, e tem algumas outras situações em que a gente ainda diagnostica para que o elenco ganhe mais qualidade, ou seja, esse elenco ainda não está formado. E é nisso que eu queria me focar. O Grêmio precisa de defensores. Né? O Rodrigo Eli não é solução, a dupla Jeromel e Kahneman não é mais solução. E assim, com todo o cuidado, porque são ídolos, porque estão na história, mas existe uma realidade que a gente precisa enxergar. Não só a gente, os dirigentes, o Renato, que deve estar enxergando, né? A ponto dele não ter colocado o Jeromel no Grenal. Gente, você abrir mão de um Jeromel no Grenal é porque ele não está reunindo as suas melhores condições. Porque quando ele reúne as suas melhores condições, eu fico de olho fechado, vendo o Jeromel jogar com, assim, por mais contraditório que isso possa ser, né? Porque é maravilhoso ver o Jeromel jogar, mas assim, eu me garanto, o problema é, ele muitas vezes não consegue, joga meio tempo, tem que sair antes, não joga fora da arena. Não sei qual a diferença, né, já que não tem viagem e tudo mais, por ser o Beira-Rio, o Renato não confiou em colocar o Jeromel ao lado do Kahneman. Mesmo que ele podendo fazer um esquema de 3 zagueiros, né, como muito se especulou, com o Rodrigo Eli, o Jeromel e o Kahneman. Mesmo assim, ele optou pelo Eli e pelo Kahneman. E não dá. Porque o Kahneman também está exposto. O Kahneman tem um erro técnico no pênalti, como ele tem outros tantos, quando ele sai à caça, toma cartões bobos, quase bateu no Daronco, poderia ter sido expulso também, mas ele foi exposto. E ao ser exposto, a gente precisa entender o que está acontecendo. É sistema ou falta um jogador? Primeiro, faltam zagueiros. Acho que a gente precisa pensar numa dupla de zaga, para talvez não para esse ano, porque é muito difícil você construir isso. Eu digo numa transição.
O Kahneman ainda tem idade, vai continuar sendo titular, mas ele precisa de um parceiro melhor. E ele teve o melhor deles nos últimos anos, que era o Jeromel. O Jeromel não consegue mais jogar. Então, quem vai ser o parceiro do Kahneman? O Eli? Eu assim, não acho ele de todo ruim, mas eu acho que ele ainda... Ele não aconteceu ainda. Ele não aconteceu ainda. A verdade é essa. Então, o Grêmio precisa pensar num zagueiro para fazer parceria com o Kahneman e para que no ano que vem um outro zagueiro seja o parceiro deste outro zagueiro que ainda nem existe para que a gente tenha uma nova dupla titular. Não é fácil construir uma dupla Jeromel e Kahneman. Aliás, impossível construir uma dupla como eles foram no auge. Mas a gente precisa de uma nova dupla, de uma nova consistência. O Bruno Vini também não é esse cara. O Bruno Alves foi embora. O Natan, que é um menino da base muito bom, mas não joga. E o Gustavo Martins, eu não sei porquê, perdeu muito espaço. À frente da defesa, muito se questiona a chegada de um primeiro volante, um volantão, né? O Renato reclama até hoje que o Thiago Santos foi embora. Não era o Thiago Santos a solução. Eu acho, por mais que o Vila Sante tenha a característica de sair para o jogo, o gol no Grenal mostra isso, o Duqueiroz também, eu gosto desse sistema, ou dessa característica de meio-campistas que marcam e jogam. O Vila Sante e o Duqueiroz são assim. Havia um buraco à frente da área do Grêmio que foi aproveitado pelo Alan Patrick e pelo Maurício em várias oportunidades, isso havia. Mas eu acho que é muito mais posicionamento do que jogador. Não adianta você botar um xerife ali se esse cara for pesado. Ele vai ser envolvido pelo Alan Patrick, ele vai ser envolvido pelo Maurício ou por qualquer outro jogador mais móvel numa troca de passes envolvente. E o Kahneman vai ficar exposto de novo. Então é muito mais posicionamento e você ter um entendimento de saber roubar essa bola e fazer a marcação de uma forma correta do que propriamente ter um cara fixo ali, como muita gente está bradando, precisamos de um volantão. Não penso que seja essa a solução. Você pode trazer um jogador para essa função, mas eu acho que é muito mais posicionamento. Acho que o JP Galvão se inviabiliza cada vez mais. Acho que o Renato tem escalado ele de forma equivocada, tem, enfim, insistido nele, deixando o André Henrique no banco. A gente sabe que o Diego Costa vai ser titular, mas acho que essa exposição ao JP ela está exagerada. Falando ainda sobre o Renato está sendo muito criticado, evidentemente, por não ir a Ijuí na decisão da Recopa Gaúcha, às 7h, no estádio 19 de outubro, nesta quarta-feira. Grêmio e São Luís decidem, né? O campeão da Copa da Federação contra o campeão gaúcho. O Grêmio vai em busca do seu 5º título da Recopa, o 4º consecutivo, que é um título muito simbólico, né? Se a Recopa Sul-Americana já é simbólica, vocês imaginem a Recopa Gaúcha. É mais por uma questão de hegemonia aqui no Rio Grande do Sul. E tanto o Grêmio está dando o devido tamanho que o Renato ficou em Porto Alegre treinando os titulares para o final de semana contra o Brasil de Pelotas, se eu não me engano, e nem foi viajar, e o jogo vai ter, digamos, um time alternativo. O Grêmio está dando a esse título, a essa conquista, o tamanho que ela merece. Mas o próprio Renato cansou de bradar. A Recopa Gaúcha não vale nada, mas perde para você ver. Pois é, e ele nem está lá. Eu confesso para vocês que, assim, você sabe da minha admiração pelo Renato, mas eu não gosto. Eu acho que ele tem os motivos dele para ficar em Porto Alegre, para ficar treinando o time titular. Eu sei que o foco do Grêmio é outro, eu sei que o foco não é a Recopa Gaúcha, evidentemente não é, mas eu não gosto por alguns motivos. Primeiro, se ele mesmo valoriza esse título, porque ele cita nos títulos que ele conquistou, eu acho que ele tinha que estar lá. Se ele vai promover garotos e vai testar um time alternativo e a gente vai entender qual a força do elenco do Grêmio, para nível de análise e observação, por mais que o Alexandre Mendes vá, ele tinha que estar lá. E o Renato, ele não é só técnico do Grêmio, ele é uma entidade gremista, ele é uma instituição, ele é uma estátua. E o povo de Juí, que recepcionou calorosamente a delegação do Grêmio, os jogadores do Grêmio na véspera, né, na noite dessa terça-feira, não tiveram a chance de sequer ver, e não vão ter no jogo de sequer ver o maior ídolo da nossa história. Eu não gosto disso. Eu acho que a presença institucional no Campeonato Gaúcho, que eu tenho várias críticas, ela se faz necessária com a figura como o Renato. E aqui também valorizo o goleiro Kaique, porque foi o único jogador, fiz essa crítica em relação a outros clubes recentemente, acho que o Corinthians também, porque assim, quando esses clubes jogam fora do seu
do seu habitat, do seu núcleo. Poxa vida, tem torcedores espalhados por aí desses clubes gigantes como São Grêmio, Corinthians, Flamengo. Quando esses clubes jogam fora, cara, e tem torcedores no Brasil inteiro, cara, eles só querem um carinho. E aí o Kaique foi o único que foi lá atender a galera. Isso me soa mal. O restante, tem muitos moleques ali que eu acho até que ficam constrangidos, né? Pô, muita gente nem conhece alguns dos garotos que foram relacionados. Mas outros ali, poxa, o Jardiel, o próprio Natan Fernandes, o Fábio, lateral, né? Que é por muito titular no ano passado. Por quê? Por que não ir até ali? Enfim, parabéns ao goleiro Kaique, que pelo menos representou o time do Grêmio e atendeu a galera que estava lá recepcionando ele. Entre os relacionados, a gente vai ter o goleiro Kaique como titular e depois do Grenal o Marquezin começou a receber algumas críticas. Eu fui um dos defensores do Marquezin pela experiência que ele tem e acho que ele vai poder nos defender numa Libertadores com muito mais estofo do que o Gabriel Grando, mas o momento do Kaique é muito bom, né? O Kaique terminou a temporada bem, aliás, tardiamente. A gente percebia que o Grando estava mal, o Renato insistiu, faltando 3 jogos ele bota o Kaique vai muito melhor do que o Grando, mas já não dava mais tempo. A gente já tinha tomado gols que custaram muitas vezes, talvez até o campeonato. E o Kaique, ele tá muito afim, né, cara? Ele veio do Ipiranga de Erechim, ele quis jogar no Grêmio e ele vai ser titular. Eu espero realmente que ele faça um bom jogo para botar mesmo essa pulga atrás da orelha do Renato e pensar, caramba, será que a gente contratou um goleiro, mas será que o goleiro titular não estava aqui? Qual a opinião de você? Você acha que o Kaique tem que ser o titular? E depois, entre os relacionados, né, entre os garotos que a gente vai poder ver, Jardiel. O Jardiel, que foi, juntamente do Gustavinho, do Gustavo Nunes, o destaque do Grêmio na Copinha, o artilheiro da Copinha, mesmo o Grêmio sendo eliminado precocemente, ele fez 9 gols em 6 jogos, negócio absurdo. Empilhou gols o Jardiel, mostrando uma qualidade de centroavante que a gente não vê todo dia. Ele tem só 18 anos e vai ser testado nesse jogo, imagino eu, né, contra uma equipe profissional, numa disputa de título, inclusive. Imaginem a motivação desse moleque. Estou muito curioso para ver o Jardiel, porque quem sabe a gente contratou o Diego Costa, mas não tem um centroavante aí também surgindo, com toda a característica sei lá, de um dos grandes da nossa história, como o Jardel, por exemplo, né, que era muito mais ferrenho no cabeceio, e o Jardiel parece ter uma capacidade de finalização com os pés até superior. Enfim, ele está começando a carreira, a sua trajetória, e o Grêmio tem uma fama de revelar bons jogadores, quem sabe. Vamos aguardar. E aí, o que vocês acharam dessa história toda aí? O Renato tinha que viajar, o Kaique vai ser o titular, está empolgado com o Jardiel, e quais lições você tira do clássico? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!